Olá, hoje vamos entrar no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon. Esse é um capítulo importante, como todos os outros do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele nos traz várias passagens do Evangelho, na questão da salvação dos ricos, de preservar-se da avareza, a passagem de Jesus na casa de Zaqueu, a parábola do mal rico, aquela conhecida parábola dos talentos, a utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria, desigualdade das riquezas. E nas instruções dos Espíritos ele traz alguns estudos falando sobre a verdadeira propriedade, o emprego da riqueza, o desprendimento dos bens terrenos e a transmissão da riqueza. Vamos pensar alguns desses pensamentos e, como sempre o fazemos, sugerir que a gente depois possa estudar com mais calma, com mais tranquilidade, esses ensinamentos do Mestre Jesus, analisados aqui pela doutrina espírita, por Kardec e pelos espíritos que escrevem a esse respeito. Pois bem, o primeiro trecho do Evangelho que é comentado é o texto de Lucas, capítulo 16, versículo 13, onde tem aquela famosa frase que diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Daí uma das grandes questões que a humanidade tem no seu processo de evolução, saber a quem serve, não é? Se as coisas de Deus ou se as coisas da matéria. Um outro texto do Evangelho que está sendo comentado aqui está no Evangelho de Mateus, no de Marcos e no de Lucas. É o texto que fala sobre: então aproximou-se dele um mancebo e disse: Bom mestre, que devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos, desde que cheguei à mocidade. Que é o que ainda me falta? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: Digo-vos em verdade que é bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez mais vos digo: é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Essa passagem está nos três evangelistas, Mateus no capítulo 16, versículos de 16 a 24, em Lucas capítulo 18, versículos 18 a 25, e em Marcos capítulo 10, versículos 10, 17 a 25. Apenas uma observação que camelo aqui não é um animal, era o termo que se utilizava aquelas cordas grossas de prender embarcação. Daí o sentido figurado de que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Uma outra passagem do Evangelho que esse capítulo nos traz está em Lucas capítulo 12, versículos 13 a 21, falando sobre a preservar-se da avareza. O Evangelho é o seguinte: Entrando no meio da turba, um homem que lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar, ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende o cuidado de preservar-vos de toda avareza, seja qual for a abundância em que o homem se encontre,
Sua vida não depende dos bens que ele possua. Disse-lhes a seguir esta parábola. Havia um homem rico, cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e que se entretinha a pensar consigo mesmo. Assim, que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher? Aqui está, disse, o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe, goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és! Esta noite ainda, mesmo tomar-te-ei a tua alma. Para que servirá o que acumulaste? É o que acontecerá àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. E segue os comentários do Evangelho. Ele narra aqui o Evangelho de Jesus em casa de Zaqueu, aquela passagem que Zaqueu era o coletor de impostos e queria ver com Jesus. E Jesus disse que naquela noite jantaria com ele. E as pessoas criticaram Jesus, disse que ele foi hospedar-se na casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo com quatro tantos. Ao que Jesus lhes disse: Esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Essa passagem está em Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. E ele ainda traz a parábola do mal rico, aquela história de que havia um homem rico e do lado de fora um mendigo chamado Lázaro, e que o homem rico não atendia às necessidades de Lázaro. Não dava nem comida, dava comidas para os cachorros, para os animais e não dava para Lázaro. Aconteceu que ambos morreram e quando chegaram no céu, digamos assim, no reino, no seio de Abraão, o que se achava rico levantou os olhos e via de longe Abraão e Lázaro em seu seio e exclamou essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, o que era um mendigo, a fim de que molhe a ponta do dedo da água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebestes em vida teus bens e de que Lázaro só teve males, por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ao demais, existe para sempre um grande abismo entre vós e nós, entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não podem, como também ninguém pode passar do lugar de onde está para aqui. Disse o rico: Eu então te suplico, pai, que mandes para cá, para a casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunhos destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: Se eles não ouvem a Moisés nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Isso está em Lucas capítulo 16, versículos de 19 a 31. E aí ele ainda fala da parábola dos talentos, daqueles servos que receberam 5 talentos, 2 talentos e 1 talento. O que recebeu 5 talentos multiplicou, e quando chegou ele entregou os 5 e mais 5. O que o servo, o senhor disse: servidor bom e fiel, foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras, compartilha da alegria do teu senhor. Dizendo a mesma coisa ao outro servo, que conseguiu multiplicar os seus 2 talentos, ganhando outros 2 talentos. O terceiro servo, que ganhou apenas um talento, disse o seguinte:
Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e colhes de onde nada pusestes. Por isso, como temia, escondi o meu talento na terra, o teu talento na terra, aqui o tens, restitua o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei, e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele, e deem-no ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bem. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á, mesmo que pareça ter, e seja esse servo inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Esse está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. E segue o estudo de Kardec, avaliando a utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Depois, Kardec faz um outro estudo que fala sobre a desigualdade das riquezas, e depois chega a parte das instruções dos espíritos, onde se fala da verdadeira propriedade, aquele velho jargão que diz que o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto permanecer. Então, é importante a gente refletir nisso. E uma outra mensagem que fala sobre o emprego da riqueza. E são mensagens, e ainda tem um tópico que fala sobre o desprendimento dos bens terrenos. E é importante que depois a gente se dedique um pouco a entender, e termina esse capítulo falando sobre um pequeno trecho sobre a transmissão da riqueza assinado pelo espírito de São Luís. Então, é importante que depois a gente se detenha e estude um pouco mais para compreender essas passagens do Evangelho e o ensino aqui trazido das riquezas, do emprego da riqueza, para que a gente compreenda definitivamente que a gente só possui o que a gente pode levar, que todos nós somos usufrutuários dos bens de Deus. Estamos todos aqui usando as concessões que Deus nos permite, que não é por isso que a gente vai se sentir acima do bem e do mal, achando que se porventura nascemos numa condição material privilegiada, é apenas uma concessão num momento da nossa história. Pode ser que em outros momentos a gente não tenha do emprego dessa riqueza, da aplicação desses talentos que possamos ter, é que dependerá a nossa ventura ou a nossa desdita futura. Se soubermos aplicar os recursos materiais de forma que ele possa atender não só a nós, porque isso seria uma atitude egoísta que não é compatível com o reino de Deus, mas que aquele dinheiro, aquela fortuna, aquela riqueza possa atender a muitos, estaremos empregando um destino correto, aquela utilidade providencial da riqueza. Que a gente possa compreender tudo isso, porque o emprego correto dos talentos que temos hoje é que fará a nossa felicidade futura. Que a gente compreenda que nada nos pertence, que somos todos servidores do Cristo, usufrutuários dos bens que Ele nos concede. Se formos bons e fiéis depositários, saberemos receber e multiplicar os talentos. Se formos maus depositários e não tivermos capacidade de multiplicar tudo isso, seremos penalizados por toda essa nossa incapacidade de servir ao Cristo como Ele esperava que nós servíssemos. Que a gente possa compreender, estudar um pouco mais esse capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, tão importante para que a gente reflita nesse planeta de regeneração a quem a gente quer servir. Se a gente quer servir a Deus ou se a gente quer servir a Mamon. Aonde está o nosso tesouro? Porque onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Desprender-se dos bens materiais, porque nada nos pertence, a não ser aquilo que a gente pode levar. É tarefa urgente para que a gente possa finalmente marchar para seguir no reino de Deus, o reino da paz, da verdade e dos bens imperecíveis.
Que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre.